Fala, meus amados, professor Romulo Garcia na área. Então, você quer aprender realmente, de verdade, raciocínio lógico? Então acompanhe a sequência de vídeos de uma forma calma, tranquila. Vou estar explicando de verdade como que as coisas acontecem, tá bom? Olha só, a nossa parte inicial aqui é como que a gente trabalha com os conectivos e vamos entender a construção da tabela verdade. Realmente entender, não ser uma coisa decorada para você. Aí você entendendo, vai ficar tudo mais fácil, como que você vai trabalhar com negações, como você vai trabalhar com equivalências, tudo vai ficar mais tranquilo. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é relacionar o conectivo com o conjunto. Isso é fundamental para a gente entender o que cada um representa, para a gente entender a nossa tabela verdade, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que tem a ver o nosso conectivo aqui? Eu tenho 5 conectivos basicamente, né? Tenho a negação, mas vamos trabalhar aqui com o e, com o ou, com o se então e o se somente se. Cada um tem um nome e um símbolo, né? Você já deve conhecer, esses são os símbolos, o circunflexo ao contrário, o circunflexo com tracinho, né, que é o ou, uma setinha para o lado direito, que é o se então, e uma setinha para os dois lados, que é o se somente se, né? E cada um tem um nome, conjunção, disjunção inclusiva, você vai ver por que é inclusiva, porque o ou vai incluir também o e, a disjunção exclusiva, porque o ou não vai incluir o e, a condicional e a bicondicional, porque vai ser uma condicional para os dois lados, tá? E cada uma tem uma linda representação com conjunto. Primeiramente, vamos estudar aqui esses três, o e, o ou e o ou. Para isso, eu preciso fazer um exemplinho básico de conjuntos, para a gente entender. Primeira coisa, o que é a interseção? Vamos lembrar que interseção dá a ideia de elementos comuns, tá? A interseção, ela dá a ideia de elementos comuns, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. E o conectivo ligado à interseção é o e, tá? Então, quando eu falo que um conjunto, que um elemento está no conjunto A e no conjunto B, ele está na interseção. Então, o e, ele vai me dar ideia de ser algo comum. Comum, tá bom? O que significa ser algo comum? Que vai ter que estar em todos os conjuntos. Ele vai ser comum, ele está em todos os conjuntos. O ou é a união. E união para a gente conjuntos é você pegar todos os elementos sem exceção. Todo mundo que está no conjunto A e todo mundo está no conjunto B. Visto aqui, ó, o ou também ele inclui o e, né? A união também inclui a interseção. Então, quando eu falo que um elemento está no conjunto A ou um elemento está no conjunto B, na realidade é porque ele está em pelo menos um desses conjuntos. Então, o ou tem uma relação direta com o pelo menos um, tá? Essa é a relação do ou. O ou, ele vai se relacionar com essa palavrinha aí, com essa expressãozinha aí, pelo menos um. E a diferença simétrica, tá? A gente vai ver aqui o que é a diferença simétrica. Na realidade, ela é a união sem interseção, tá? A definição, para quem não sabe ou não lembra, de diferença simétrica é isso, tá? Vou colocar aqui, ó. Diferença simétrica é quando você pega a união entre os conjuntos e exclui a interseção entre eles, tá? Isso vem a ser diferença simétrica, que é o nosso ou. O ou é bem diferente do ou, né? Ou o elemento está em A, ou o elemento está em B. O ou, ele significa o quê? Pelo menos um é o ou é o quê? Dá a ideia de somente um, tá? Somente um. Então, no e, o elemento tem que ser comum aos dois, no ou tem que estar em pelo menos um, no ou tem que estar em somente um, tá? É como se eu chegasse aqui agora, vamos ver, o que é o A união B? A união B. Vamos pegar aqui na ordem, né? A interseção B. O que é o A interseção B? São os elementos comuns. Então, você vai pegar os elementos, e é claro que pertence aos dois conjuntos. O 7 e o 8. O que seria o A união B? Seriam todos os elementos. Você vai pegar todos os elementos do conjunto A e também vai escrever aqui todos os elementos do conjunto B. O 7 e o 8 eu já escrevi, então vou escrever o 9 e o 10. O que seria o A triângulo B? Que é a nossa diferença simétrica. Eu vou pegar os elementos exclusivos do conjunto A, que é o 4, o 5 e o 6, e exclusivo do conjunto B, que é o 9 e 10.
Olha só, para ficar bem bonitinho aqui, ó. Tá vendo? O 7 e o 8, ele é exclusivo, ou melhor, ele pertence aos dois conjuntos, né? O 7 e o 8, ele pertence aos dois conjuntos. Então, ele está na interseção. Quem está só no A? O 4, 5, 6 é exclusivo do A e o 9 e 10 é exclusivo do B, né? A união, ela vai pegar todo mundo, ela vai pegar todo o conjunto A e todo o conjunto B. Já a diferença simétrica, que a gente chama de diferença simétrica, que vai ser a ideia do ou o elemento está em A, ou o elemento está em B. Então, a primeira coisa, agora a gente já vai construir a tabela verdade desses três aqui. A primeira coisa que eu preciso que você saiba diferenciar é o ou do ou. Tá? E quando a gente fala no nosso dia a dia, a gente geralmente usa o ou como sendo o ou. Ah, eu quero isso ou eu quero aquilo. Você tem que entender que o ou inclui o e. O ou inclui o e. Quando você fala uma coisa ou outra, você está dando a oportunidade das duas coisas. Ah, eu quero uma caneta vermelha ou uma caneta preta, tá? Então, isso não significa que você tem que escolher somente uma delas. Se você quer uma caneta vermelha ou uma caneta preta, você pode querer as duas canetas também. O ou inclui o e. O ou inclui a interseção. É a primeira coisa que você tem que saber, diferenciar os dois, tá bom? Então, o ou é pelo menos um, o ou é somente um. Ou tá só em A, ou tá só em B. Não pode estar nos dois. Essa é a diferença, beleza? Foca nisso aqui agora. Agora vamos construir essa tabela verdade. Vem comigo. Então, meus amados, vamos agora construir a tabela verdade do e, do ou e do ou. Para isso, para a gente conseguir construir, eu preciso muito que você relacione o e, o ou com aquilo que a gente acabou de ver. O e dá a ideia de elementos comuns que está em todos os conjuntos, tá? O ou tem que estar em pelo menos um conjunto e o ou tem que estar em somente um conjunto. Com essa analogia, você vai conseguir construir perfeitamente sua tabela verdade, beleza? Depois vamos construir a do se então de somente se. Como se constrói? Primeiro a gente vai trabalhar aqui com duas proposições, né? Para quem não lembra, proposição é tudo aquilo que assume um valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? É tudo aquilo que você pode falar, verdadeiro, falso. Exclamação, interrogação, isso aí não é proposição. Hoje o dia está bonito, isso não é uma proposição, porque não pode assumir um valor lógico de verdadeiro ou falso. A vaca é vermelha, isso é proposição, porque isso pode assumir um valor lógico, ser verdadeiro ou de ser falso, beleza? Tá. Então, duas proposições, você vai ter 4 linhazinhas, né? Sempre o número de linhas é 2 elevado ao número de proposições que você vai ter. Porque cada proposição pode assumir 2 valores, V ou F. Então, por aquela ideia de princípio de contagem, aqui tem 2 opções, aqui também tem 2 opções. Então, como você constrói? Então, vamos fazer todas as combinações possíveis de V e F. Pode ser uma verdadeira e a outra também. Pode ser V e F. Mas também eu posso colocar aqui FV e posso colocar aqui FF, tá bom? Se você lembrar disso aqui, o segredo dessas três, né, é você lembrar quando que ela pode ser verdadeira, tá bom? Então, o que é o E? O E, ele tem que pertencer a todos os conjuntos, não é? Então, o E só é verdade quando for verdade para todo mundo. Tem que estar em um e tem que estar em outro. Tem que ser verdadeiro para um e tem que ser verdadeiro para o outro. Vamos entender bem essas três frases que eu coloquei aqui para ficar bem compreendida essa tabela verdade. Olha só, vamos supor que eu tenho 2 filhos, tá? O João e a Maria. Aí eu falei o seguinte, ó, se vocês ficarem quietinhos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma bola para o João e uma bicicleta para a Maria. Então, o João ganhará uma bola e Maria uma bicicleta. O que significa o E? Né? Para eu cumprir o que eu estou falando, obrigatoriamente, eu tenho que satisfazer as duas coisas, né? Porque o E está relacionado com o quê? Com um elemento que está em todos os conjuntos. Então, tudo vai ter que ser verdadeiro para que a minha sentença seja verdadeira. Então, numa tabela verdade, o E só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Caso contrário, ele vai ser falso. Então, o E, ele vai ser verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Caso contrário, ele vai ser falso. Então, por exemplo, se eu der a bola para ele, mas não ter a bicicleta para ela, eu não cumpri minha promessa. Se eu não der a bola e der a bicicleta, eu não cumpri a minha promessa. Se eu não der nem a bola nem a bicicleta, eu não cumpri a minha promessa. Para cumprir minha promessa, o que tem que acontecer? Eu tenho que dar tanto a bola quanto a bicicleta. Então, o E ele é verdadeiro só quando tudo é verdadeiro. Então, você pode guardar
Quanto que o E é verdadeiro, né? O E é V quando, vou escrever isso mesmo, ó. Tudo for V. Tá? Para ficar bem fácil você guardar mesmo. Então, uma proposição, né? P e Q, ela só vai ser verdadeira quando todas forem verdadeiras. Se todas forem verdadeiras, é verdadeiro. Caso contrário, é falso, tá bom? E o ou? Como você guarda o ou? O ou significa o quê? Pelo menos um. Então, quando você fala uma frase que tem um ou, né, significa que pelo menos uma dessas coisas você vai ter que estar fazendo. Porque o ou está ligado com a união, e a união significa pelo menos um, tá? O ou não é escolha. O ou que é escolha. Guarde sempre isso. O ou não é escolha. Quando você fala uma coisa ou outra, tá? Você não está escolhendo essas coisas. Significa que pelo menos uma dessas coisas, né? Você não está escolhendo somente uma dessas coisas. Você está escolhendo pelo menos uma dessas coisas. Então, o ou não é uma escolha direta, beleza? Ah, por exemplo, o João ganhará uma bola ou Maria uma bicicleta. Isso significa que não é uma coisa ou outra que tem que acontecer. Eu posso dar a bola, posso dar a bicicleta, ou posso dar as duas coisas. Foi aquela mesma ideia da caneta que eu falei. Aí eu quero uma caneta preta ou uma vermelha. Eu posso, se eu falo preta ou vermelha, eu posso querer só a vermelha, só a preta, mas posso querer as duas coisas também, beleza? Então o ou, ele dá a ideia de interseção também. Então, para isso aqui ser verdade, eu posso satisfazer só essa condição, só essa ou as duas. A única maneira do ou ser falso é quando não satisfazer nenhuma dessas condições. Ou seja, o elemento para estar na união, basta estar em pelo menos um conjunto. Para ele não estar na união, ele tem que estar fora de todos, não é assim? Então, fazer uma analogia, né, com sendo verdadeiro e falso, o que vai acontecer? A única diferença que vai ter é a seguinte: o ou só é falso quando tudo for falso. Então, quando tudo for falso, agora a gente sempre está olhando para cá, tá? Vou dar uma separadinha aqui assim, ó. Só para destacar bem as nossas linhas, tá? O ou só é falso quando tudo for falso. Caso contrário, ele é sempre verdadeiro, tá bom? Então, como você vai guardar a tabela do ou? O ou é F quando tudo for F. Muito parecido, tá vendo? Com a tabela do E. Ah, não tem nada a ver. Tem sim, tá vendo? Quando que o E é verdade? Quando tudo é verdade. Quando que o ou é falso? Quando tudo for falso, tá? Tudo é falso? Então o ou é falso. Caso contrário, ele é sempre verdadeiro, tá? O ou. O ou é a ideia de escolha. O ou sim, escolher só uma delas, né? O ou é somente uma delas. Então se eu falar, ou o João vai ganhar uma bicicleta, ou ou o João vai ganhar uma bola, ou Maria vai ganhar uma bicicleta. Eu só posso satisfazer uma dessas coisas. Se eu der a bola para ele, ela não ganha a bicicleta. Se eu der a bicicleta para ela, ele não ganha a bola, tá bom? Então, o ou, o que vai ter que acontecer? Ele é verdadeiro quando somente, o ou, né? É verdadeiro quando somente um é verdadeiro. Então aqui somente um é verdadeiro, aqui somente um é verdadeiro. Então aqui os dois são verdadeiros. Caso contrário, é falso. Então como que eu vou guardar o ou? O ou é ver quando somente uma sentença for ver. O ou é ver quando somente uma sentença for ver. Beleza? Essa então é a tabela verdade do E, do ou e do ou, tá? Próximo passo agora é a gente entender a tabela verdade do então, né, e do se somente se. Show de bola, pessoal? Então, para fortalecer a ideia, né, guarde sempre isso aqui, tá? E nunca esqueça de relacionar o E, o ou com um conjunto, né? Porque quando você relaciona um conjunto, interseção é a parte comum, está nos dois. Então, os dois têm que ser verdadeiro. A união, quando que o elemento da união? Quando ela está pelo menos em um conjunto. Então, pelo menos um conjunto tem que ser verdadeiro, né?
Pelo menos um deles, né, uma das proposições tem que ser verdadeira, né? E o ou, né, que é a diferença que a gente chama de diferença simétrica, tem que estar só em um ou só o outro. Então o ou vai ser verdadeiro quando somente um for verdadeiro. Pode guardar assim, o e, todos são, o ou. Você pode guardar de duas formas, é F quando tudo for F, ou senão você pode falar que é V quando pelo menos um for V, tá? E o ou é V quando somente um for V. Beleza? Então você pode fazer isso aí, ó. Guarde dessa forma que eu acabei de falar também. O e é verdadeiro quando tudo for. O ou é verdadeiro quando pelo menos um for, tá? E o ou é verdadeiro quando somente um for. Então, se você quiser não olhar desse jeito aqui, você pode olhar o ou também assim, ó. Ó, vou anotar aqui no cantinho. O ou é V quando pelo menos um for V. Sucesso isso, porque você pega a característica do conjunto, você leva para a lógica. Tá vendo? Olha que delícia, ó. E está em tudo, então é V quando tudo for V. O ou está pelo menos um. É V então quando? Quando pelo menos um for V. O ou é somente um, né? Então somente um é V quando? Somente um for V. Sucesso guardar assim. Agora vamos, você vai ver, nunca mais você vai esquecer também da tabela verdade do se então e do se somente se. Vamos a eles então. Forte abraço, vamos continuando aí. Valeu, galera.